Olá, vamos fazer mais um estudo do livro Nefesh HaChaim e estamos no capítulo 12, um capítulo muito interessante. Começa o capítulo e fala o seguinte, que tem três partes da alma, vamos dizer assim, três almas no ser humano. O nome dessas almas é Nefesh, Ruach e Neshama. Traduzindo para português, Nefesh se traduz como alma, Ruach como alma e Neshama como alma, ou seja, não tem tradução, são nomes de alma, então tentem ficar com esses conceitos. Existe um nível da alma chamado Nefesh, outro Ruach e outra Neshama. Então essas três partes da alma, elas começam lá no, está escrito Bichaltan Lekasher Olamot, elas começam lá em cima e conectam todos os mundos, até descer aqui embaixo, dentro do corpo do ser humano. Então começa no mundo mais elevado e vai descendo até chegar no corpo do ser humano, que o corpo não é alma, né? E assim, então, é o seguinte, ele vai explicar, não vou entrar nessa aula sobre o que é Nefesh, o que é Ruach Neshama, porque ele vai entrar nos próximos capítulos. Mas o que a gente vai precisar entender por enquanto é o seguinte, a parte da alma chamada Nefesh, ela tem a ver com os atos do ser humano. A parte da alma chamada Ruach tem a ver com a fala do ser humano, e a parte da alma chamada Neshama tem a ver com os pensamentos do ser humano. Então esse capítulo 12 ele vai falar sobre a Nefesh, sobre os atos do ser humano. No capítulo 13 ele vai falar sobre Ruach, ou seja, sobre a fala do ser humano, e no capítulo 14 ele vai falar sobre a Neshama, ou seja, os pensamentos do ser humano. Então agora a gente vai falar sobre os atos, tá bom? Isso que tem que entender por enquanto. Ou seja, que não tem como você consertar o mundo físico, prático, né, sem o corpo. Então, obrigatoriamente, a alma precisa entrar no corpo, que através do corpo são realizadas ações, e aí você consegue mudar o mundo físico, material. Então, é isso. Então, vamos lá. É o seguinte, então a gente tem que entender como que através dos atos você consegue despertar lá em cima os mundos espirituais, como a gente já explicou, né? Que através do que eu faço aqui, os mundos lá em cima se modificam. Então, sobre isso, a gente vai ver vários lugares que tem tanto na Torá, quanto na Torá escrita, como na Torá oral, como na Kabbalah, que aludem a esse assunto. Primeiro fonte, falou David Amelio, rei Davi, em Tehilim 33, versículo 15, né, em Salmos. Está escrito, Yotzer Yachad Libam, Umevin El Kol Ma'aseihem. Ou seja, o Criador, quem criou junto todos os corações, entendem todos os atos. Ou seja, dizendo que Deus criou todo o coração do ser humano, e por isso ele consegue entender todos os atos do ser humano. Tá bom. Só que ele vai ser minucioso aqui. E vai estar escrito o seguinte, que está escrito está escrito que ele entende para todos os atos. E ele falou, não tinha que estar escrito que entende para todos os atos. Tinha que estar escrito e ele entende todos os atos. Tem uma palavra mágica, a palavra ele em hebraico, tá bom? Ele seria para algum lugar, tá? Em geral. Então ele quer dizer que essa palavra ele está aqui nessa frase em Tehilim, em Salmos. Ele vem dizer o seguinte, que na verdade a intenção aqui do versículo é dizer, o ele significa anogea lemaserhem, ou seja, as consequências dos atos. Ou seja, o versículo vem dizer o seguinte, que aquele que criou ao mesmo tempo todos os corações do ser humano, ele entende, não os atos, ele entende todas as consequências dos atos, ou seja, ele entende até onde cada ato interfere nos mundos espirituais e, consequentemente, nos mundos materiais. É tipo, hoje, mais ou menos, o efeito borboleta, que né, um bater de asas de uma borboleta aqui pode causar um furacão lá no outro lado do mundo. É mais ou menos esse conceito. Um ato que eu faço, ele consegue entender as consequências nos mundos espirituais e também, consequentemente, de novo, nos mundos materiais, coisa que eu não tenho como entender. Mas Deus, que criou o coração e as causas e efeitos, ele consegue entender e ele sabe, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, ele consegue entender pelos meus atos como eu consertei os mundos espirituais, ou o contrário, caso vexam, Deus nos livre. Segunda fonte que ele vai trazer está em Kohelet, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Está escrito
que et kol masei Elohim yavi bemishpat al kol neilam im tov ve'im ra. Ou seja, que todos os atos de Deus será trazido para o julgamento e sobre tudo que é oculto, tanto para o bem quanto para o mal. Mais ou menos uma tradução livre, mas ele vem fazer de novo. Esse versículo tem uma palavra estranha, porque está escrito assim, que todos os atos de Elohim, ou seja, todos os atos de Deus, Elohim já explicou que é o dono de todas as forças. Todos os atos de Deus, tinha que estar escrito que Deus, que Elohim vai trazer o julgamento e vai ver se é bem ou mal. Por que é todos os atos de Deus? Então, de novo, ele vem explicar o seguinte, que Elohim significa o dono de todas as forças. Ele quer dizer o seguinte, que quando o ser humano estiver em julgamento perante Deus, ele não vai ser julgado somente sobre seus atos por si só, mas também serão considerados tudo que esses atos desencadearam, todas as consequências que foi provocada através dos atos que ele fez, tanto para o bem quanto para o mal, em todas as forças do mundo. Isso está escrito Masei Elohim. Então isso quer dizer que todo Masei Elohim, ou seja, que todos os atos das forças, todas as forças que existem no mundo, serão trazidas em julgamento. Se através de nossos atos a gente causou que essas forças fossem usadas para o bem ou para o mal. Então é uma segunda fonte que ele traz. Agora ele vai trazer uma terceira. Não, de novo ele vai continuar. E está escrito que et kol masei Elohim, que todos os atos de Elohim, que a gente explicou, mas tem uma palavra et, tinha que estar escrito al. Tinha que estar escrito que al kol masei Elohim, que sobre todos os atos. Mas depois está escrito et, que todos os atos. Então ele vem explicar que esse assunto é igual. Eu sei que quem não sabe hebraico não está claro, tá? Mas estou tentando explicar da melhor forma possível. Isso é um assunto que está escrito em Iov 34, versículo 11, ou seja, em Jó 34, versículo 11, está escrito que Po'al Adam Shalem Lo. Querendo dizer o seguinte, que os atos do homem, o homem vai pagar pelos seus atos, né? E depois continua o versículo, falar que fazendo que cada um encontra o que merece em seus caminhos. Ou seja, que no final o ser humano vai encontrar o que merece através dos atos que ele fez. Ou seja, ele vai pagar pelos atos que fez. O que ele quer dizer com isso? É como a gente já explicou no capítulo 6, que a gente explicou o seguinte, que quando a pessoa ela tem um bom pensamento, um pensamento puro, para fazer uma mitzvah, para fazer um preceito bom, imediatamente isso causa uma impressão lá nos mundos espirituais, a gente já explicou isso, e lá na raiz elevada, nos mundos espirituais, e assim ele consegue construir e plantar vários mundos espirituais, várias forças espirituais, como está escrito em Isaías 51, Ve'asim dvarai befer halimtu hashamayim, que Deus está falando, eu coloquei minhas palavras na sua boca para você plantar o céu, ou seja, que através das nossas falas, dos nossos atos, a gente consegue construir o mundo. Isso ele vai falar então que é a mesma coisa aqui, que o mundo ele vai ser construído ou destruído através dos nossos próprios atos. Então ele vai continuar e vai falar o seguinte, que no momento, uma coisa que ele já contou também, que no momento que a gente desperta, né, e faz um ato bom, quer dizer, quando a gente se desperta com um pensamento bom para fazer um ato bom, imediatamente vem uma luz de cima e circunda a gente, que se chama Or Makif, a luz que circunda, de santidade, lá elevada. E essa luz, para que ela serve? Para ajudar a gente a conseguir realizar o ato que a gente pensou. Então eu pensei em fazer uma mitzvah, imediatamente veio uma luz e me circunda para me ajudar, de santidade, para me ajudar a terminar e fazer o ato que eu pensei. E depois que eu faço, realmente eu realizo a mitzvah, eu cumpri a mitzvah, eu cumpri esse ato, essa santidade e essa luz que estava em volta da gente, ela ela volta para a raiz espiritual. Então ela ajuda e volta. E aí, agora ele vai entrar num assunto muito interessante, sobre a recompensa do mundo vindouro. Sobre esse assunto, a gente vai continuar então a aula que vem. Muito obrigado, não esqueçam de curtir o canal, se inscrever, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.